Em uma eleição, os candidatos a cargos políticos tentam atrair votos expondo suas ideias e propostas para melhorar a cidade, o estado ou o país que almejam governar. Uma das formas de expor essas propostas ao público é pelo plano de governo. Esse plano é um documento no qual os candidatos a cargos do executivo informam suas principais ideias e propostas para administrar o local que se propõe a governar. Mais do que uma utilidade, a apresentação do documento tem caráter obrigatório e está na lista de documentos que o candidato precisa enviar ao Tribunal Superior Eleitoral. E nós, como eleitores, devemos ler os planos dos candidatos e analisar se são ótimas propostas. E no caso específico de Apiquaçu, nós devemos ver se as propostas têm algum cabimento. Mas aí eu pergunto, vocês já leram os planos de governo dos candidatos? Não? Então não se preocupe que neste vídeo daremos uma revisada nos planos e logo de cara eu já falo que tem cada bizarrice que só Deus na causa. Antes de iniciar as análises, é importante vocês saberem que a maioria dos planos de governo dos candidatos de Apiquaçu são cópias de outros planos de governos de outros lugares. Eu não estou brincando. Os planos de governo de Tratorzão e Dr. Sandro são praticamente iguais. O motivo disso é que os dois fizeram Ctrl+C, Ctrl+V no plano de governo de Justino Neto, candidato da cidade de Paripiranga, na Bahia. No início do plano de governo original, diz o seguinte: este plano apresenta as principais propostas do candidato Justino Neto e da coligação Paripiranga em Boas Mãos, compostas pelos partidos PV, PT, PTB, PCdoB e PSB, para a administração municipal do período 2017 e 2020. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida como vereador, empresário, homem do campo e pai. O de Tratorzão diz o seguinte: este plano apresenta as principais propostas do candidato José Carlos, conhecido politicamente como Pastor Zé Carlos, e do grupo 33PMN para a administração municipal no período de 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida como pastor, coordenador, político, empresário, homem do campo e pai. E o de Dr. Sandro: este plano apresenta as principais propostas do candidato Dr. Sandro Moretti Pereira pelo Partido Solidariedade para a administração municipal no período 2021-2024. O conteúdo programático das propostas foi desenvolvido a partir da experiência adquirida ao longo de sua trajetória de vida como médico, empresário e pai. Você percebe como é exatamente igual? Por ser copiado, fica até complicado saber o que eles realmente desejam de melhorias para Apiquaçu. O plano de governo do professor Mauro é completamente original, ou seja, foi criado do zero. Além disso, é bem simples e objetivo. Ele coloca tópicos mais diretos, como por exemplo, casas habitacionais, asfaltar as estradas, melhorias habitacionais no Cais Tabatinga, desenvolvimento do pescado e o descarte do lixo. Porém, apesar de ser professor, o seu plano possui erros grotescos de português, a maioria chega a ser gritantes. Eles cometem muitos erros no uso do haja, por exemplo. Mais guarda municipal trabalhando nas rotas do dia a dia para que não haja assaltos. Levamos e destinamos o lixo e reciclamos para que não haja mais poluição em locais que consumimos. Vamos juntos trabalhar para que não haja mais escuridão nas ruas e avenidas da cidade. A versificação da agricultura. Porra, pelo amor de Deus! Não tem engenho. Além de tudo isso, parece que o professor Mauro brigou com o ponto parágrafo. O plano de Zequinha, embora também tenha seus Ctrl+C, Ctrl+V, percebe-se que se teve uma maior preocupação em pelo menos fazer modificações necessárias para uma melhor apresentação. Além disso, no plano eles apresentam coisas bem interessantes, fazendo um diagnóstico para cada tópico abordado. Dessa forma, é bem interessante, pois mostra quais são os problemas que a cidade possui. A partir daí, eles apresentam suas propostas para melhorar a situação.
O plano dá bastante ênfase na juventude, o que é bem interessante, com valorização dos jovens propondo programas de ensino técnico e de primeiro emprego. Os povoados também são bem lembrados no plano, com propostas específicas para um. No entanto, algumas propostas são bastante desinteressantes, com manutenção de prédios públicos, praças e vias, algo que, na verdade, nem se caracteriza como proposta. Também existe um foco muito grande em criações de conselhos, conferências, palestras, campanhas educativas. Propostas que, na nossa opinião, enfraquecem um pouco o plano. Porém, é um plano bem razoável, sem aqueles absurdos que costumamos ver por aí. Embora a gente tenha ficado bastante curioso com o cartão do servidor, e bem que esse plano poderia explicar melhor, né? O candidato Jadeko traz um plano muito bem estruturado e com um layout bem trabalhado. Porém, o seu plano de governo é uma cópia absurda e que traz elementos simplesmente inacreditáveis. Ele copiou bastante o plano de governo de João Leite, candidato de Belo Horizonte. Em um trecho do plano original diz: nosso objetivo, melhorar o cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, capaz de dar oportunidades aos que nasceram e aos que escolheram viver em BH. BH é como Belo Horizonte é conhecida. Nesse trecho que Jadeko copiou, diz: nosso objetivo, melhorar o cotidiano das pessoas, criar uma cidade funcional, capaz de dar oportunidades aos que nasceram e aos que escolheram viver em AA. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Mas o que diabos é AA? Onde Jadeko viu alguém se referir a Piquançu como AA? Cara, se ele tivesse simplesmente tirado o BH e colocado Apiquançu, pelo menos teria ficado ok. E não é só isso não. Olha este trecho do original. Um eixo estruturante de apoio a este dinâmico ambiente é o BH Economia Criativa. O de Jadeko, um eixo estruturante de apoio a este dinâmico ambiente é o AA Economia Criativa. Até onde eles usam PBH, de Prefeitura de Belo Horizonte, Jadeko usa PAA. E não para por aí não. Esta página de metas principais do plano de Jadeko foi completamente copiada deste outro plano de governo. Neste trecho do plano de Jadeko, deixou a gente bem confuso, pois diz: facilitar o serviço de inspeção municipal para que os produtos agrícolas produzidos na propriedade rural estejam dentro dos padrões de segurança alimentar e possam ser comercializados em Campos Novos e região. Daí ficamos nos perguntando: Campos Novos? Mas que porcaria seria essa? Acontece, pessoal, que Campos Novos é o nome da cidade de onde ele copiou o plano de governo dele. Nem o nome da cidade eles mudaram. E o pior de tudo é que se você pesquisar no Google plano de governo, esse plano de Campos Novos é um dos primeiros que aparece nas pesquisas. Ou seja, eles nem se esforçaram para procurar um que desse menos na vista. Então, com tudo isso, não dá nem para analisar as propostas de Jadeko, uma vez que fica muito claro que eles não fizeram um plano de governo original. Mas você, eleitor, também tem o seu papel nisso tudo. Cada um de vocês tem que pegar os planos de governo, ler e tirar suas próprias conclusões. As eleições estão chegando e é você quem vai definir o futuro de Apiquançu.